Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais para finalizar o nosso ciclo de encontros para falar sobre Reggio Emília. Nesse encontro nós vamos falar de padrões pedagógicos. Como são esses padrões pedagógicos? Como a gente pode estar utilizando dessa ferramenta para o nosso dia a dia, para facilitar o nosso trabalho? A gente sabe que em algumas instituições de ensino a gente encontra isso mais facilmente. É mais fácil a adaptação dessa nova realidade, dessa proposta pedagógica, né? A gente encontra apoio de direção, de supervisão, a gente encontra o apoio dos pais, os próprios colegas muitas vezes nos apoiam e compram essa ideia, né, de estar fazendo uma pedagogia diferente, uma abordagem diferente com os alunos. Em outras unidades, nem sempre a gente encontra isso, né? Esse apoio que deveria ser mútuo, a gente às vezes acaba se sentindo sozinha numa luta por um ideal de educação diferenciado, onde a gente vai buscar muito mais vamos dizer assim, vai puxar muito mais o aluno, né? A gente vai fazer com que esse aluno ele se desenvolva de uma outra forma, diferentemente vamos dizer assim, de algo sistemista, de algo que é uma educação engessada, onde é tudo muito programado, né? Então ali a gente passa a ver o aluno, né? Na abordagem de Reggio Emília, a gente passa a ver o aluno como protagonista dessa educação e o professor apenas como um auxiliar. Porém, ele não deixa de ser o detentor do conhecimento. Né? No vídeo anterior, quando eu fiz a abordagem sobre os materiais para a gente estar trabalhando com Reggio Emília, nota-se que a gente pode ver, né, perceber nitidamente que é tudo direcionado, o professor está direcionando o aluno, não é? É uma forma diferente, né, que tu vai trabalhar com o aluno para que ele não fique naquele engessamento, trazendo uma coisa mais leve, mais didática, mas de uma forma mais leve, assim, que o aluno interaja mais, professor e aluno, né? Saindo desse engessamento que a gente está. E esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, ele veio para nos provar, né, nos reinventarmos na questão pedagógica, né, e tanto pais, alunos e professores, principalmente professores, ele veio para transformar isso tudo em algo novo, né? Então, quando a gente fala em padrões pedagógicos, nós temos essa nova visão, né? Quando se fala em trabalho remoto, trabalho híbrido, desculpa, né? A gente tem já é um padrão pedagógico diferenciado, aonde o aluno passa a ser o protagonista, né? Eu costumo visualizar, né, como docente da disciplina de artes, eu costumo visualizar esse momento assim, ó, que ele é muito rico. Se nós soubermos explorar esse momento, né, a gente consegue ter a gente consegue alcançar um objetivo muito maior, tá? Temos a plataforma que é uma das mais utilizadas, né? É o Google Classroom. Essa plataforma ela é muito rica em conteúdo, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental e médio e tudo mais, né? Essa plataforma ela nos permite tá desenvolvendo a questão tecnológica com o nosso aluno, porque ele acaba encontrando caminhos para realizar as atividades remotamente, né? E isso já é um padrão pedagógico, né? Um dos padrões pedagógicos que a gente pode estar utilizando a nosso favor, né? Claro que o Reggio Emília é muito contato, é muito afetivo, e esse momento ele não nos permite essa afetividade, né? De certa forma, ele traz uma afetividade assim mais próxima entre os pais, né? Que os pais eles vão interagir mais com os filhos quando estão lá ajudando, auxiliando. E isso faz bem para a criança quando ela tem esse contato mais próximo com os pais. Não que os pais não dê atenção,
Mas nesse momento que a gente vive, onde os pais têm que estar mais presentes, têm que ter mais atenção, interagir mais com a criança. E isso é importante. E nós, como professores, estamos aqui do outro lado tentando auxiliar nesse momento que nós estamos passando. E aí é aquela questão, né? O aluno, ele sim, ele é o protagonista desse conhecimento, porque você precisa ter, né, os 3 pilares, que é a família, o professor, né, ou o atelierista e o aluno, né? E o aluno é a ponta principal desses pilares, né? Vamos dizer assim, que ele está no meio aqui, ele é o suporte que segura. Se o aluno não tem interesse, se ele não quer e se ele não busca, as outras 2 pontas, elas falham. Então, aí entra o papel do professor de ter uma aula criativa, de ter uma aula divertida, de ter uma aula diferenciada, para que esse aluno tenha esse despertar, né? E no interesse de participar daquela aula, de interagir junto com os pais, com os professores. Então, assim, ó, essa filosofia de Reggio Emília, ela valoriza muito esse pensamento crítico do aluno, né? O desenvolvimento do aluno. Então, é o que a gente está buscando, é o que a gente, né, tá falando desde o início dos nossos encontros, é essa nova forma de pensar. E quando o Reggio Emília ele aborda também a questão de trabalhar em cima de um projeto, isso também é um padrão pedagógico, né? Eu vou lançar uma ideia e essa ideia ela vai buscando outras ramificações. É como se fosse um tronco de uma árvore, a minha ideia principal. E aí ela vai direcionando para outras atividades. Então, no início do ano eu lanço vamos dizer assim, a minha ideia, né? Um exemplo assim, ó, vamos trabalhar manguezal, por exemplo, né? De repente essa escola ela está próxima dessa, vamos dizer assim, de uma área de manguezal, e aí ali eu vou trabalhar preservação, eu vou trabalhar os animais desse manguezal, eu vou trabalhar plantas desse manguezal, tá? Todo o ecossistema, porque quando se fala em manguezal, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é o caranguejo. Mangue, caranguejo e acabou, né? Ou um cheiro ruim ou qualquer outra coisa assim. Mas não é isso. Quando fala-se manguezal, existe todo um ecossistema por trás. Rico para a gente ter estudo e conhecimento em cima daquilo que está ali, né? Para se trabalhar. Então, aí, assim, a ideia é manguezal. Primeiro, preservação. Segundo, vamos trabalhar o caranguejo em si, né? O habitat do manguezal. Que animais, que ecossistema que a gente tem nesse manguezal? Tem o caranguejo, tem o guará, né, que é uma ave do nosso litoral aqui, e a alimentação dela é exclusiva de caranguejo, por isso a coloração dela avermelhada por conta disso. Então ali eu já tenho 5 outras ideias para trabalhar. Isso dividido durante um ano, eu encerrei o ano com esse projeto. Porque olha quanta coisa eu posso estar trabalhando com essa turma. E a mesma coisa com outros temas. Eu lanço a ideia, né, bichinhos de jardim. Né? Vamos explorar o jardim com os pequenininhos, né? Vamos explorar o jardim. Eu tenho a preservação do meio ambiente, eu tenho os animais que vivem nesse jardim, né? Joaninhas, caracol, centopeia, enfim, né? A borboleta. Ali eu tenho vários animais para estar trabalhando e explorando isso. Aí depois eu tenho as plantas desse jardim também para estar trabalhando, como no vídeo anterior eu falei, né? Quando a gente vai buscar elementos da natureza, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não estar buscando algo que venha, de repente, ser tóxico para essa criança e tudo mais. Então, os jardins geralmente têm esse cuidado, né? Ali a gente tem a beleza também desse jardim para estar trabalhando, né? O bonito, o belo, o que encanta. E muito das plantas que são alimentos não convencionais, que acaba a gente buscando conhecimento para poder aproveitar. Exatamente. Né? Como então, alimento que
é necessário, que às vezes a gente não conhece, mas que acaba nessa busca, que a Josi falou da árvore lá que planta e vai ramificar. Então, isso nós vamos ter frutos, frutos do conhecimento, né? De alimentos que nascem às vezes no nosso quintal e a gente não tá nem aí, mas que são remédio, que são alimentos, e que a gente vai trabalhando e vai despertando na criança. Sim, exatamente. E é esse despertar que Reggio Emília busca, né? Esse despertar para o pensamento crítico, né? A criança, ela ali naquele ambiente, ela vai fazer diversos questionamentos. E tudo isso a gente pode enquadrar em padrões pedagógicos para a gente estar trabalhando com esses alunos, né? Então, são propostas e atividades que vão além da ideia de educação infantil, do cuidar. Muita gente hoje, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente ouve muito, muito mesmo. Não tenho aonde deixar meu filho, eu trabalho e eu não tenho onde deixar meu filho, então eu preciso do CI aberto porque eu tenho que deixar o meu filho lá. Tá? Isso pode até soar um pouco ríspido da minha parte, mas isso é a realidade que a gente está vivendo. Só que quando a gente é um profissional da educação, uma pessoa que está trabalhando isso no dia a dia com os nossos alunos, nós sabemos que a nossa atividade em sala de aula não é cuidado. Nós temos zelo, sim, de mãe, porque nós acolhemos todos eles. Isso é um princípio fundamental de Reggio Emília, acolher. Nós acolhemos todos eles. Só que não é só cuidado. Quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando disso, desse conhecimento. Ó. Ali, quando eu abordei Manguezal, temos cinco ciclos de conhecimento. Quando foi abordado, né, a bichinhos de jardim, temos mais 5 ciclos de conhecimento. Então, não é só cuidado. Esse cuidado, ele tem um fundamento pedagógico, ele tem um padrão pedagógico para ser trabalhado. Tá? E esse é o nosso objetivo como educadores. Nós não somos cuidadores, somos educadores. É bem diferente a classificação de uma e de outra, né? Então é importante que se fale sobre isso, que se explique sobre isso, porque nós encontramos infinitamente, né, ao longo do nosso trajeto, né, da nossa caminhada escolar, a gente encontra muita gente que questiona isso e que acha que educação infantil é só cuidado. Né? Então, quando nós falamos e explicamos isso de uma forma em que a comunidade e a sociedade conseguem compreender, quebra isso. Né? As pessoas conseguem compreender que o nosso trabalho vai além do cuidado. A gente acolhe, sim, porque é um dos princípios de Reggio Emília e é do professor, principalmente de educação infantil, esse acolhimento. Né? Para muitos de nós, durante aquele ano, temos lá 15, 16 alunos, e todos eles é como se fosse um filho da gente. A gente ama de uma forma, a gente conhece ele de uma forma diferenciada. Né? Muitos de nós passamos muito mais tempo com esse aluno nesse período do que os próprios pais, porque os pais trabalham. Né? Então, tem alunos que ficam 8 horas dentro de uma unidade escolar. E daí vem a importância da gente dar qualidade naquele tempo que a gente está ali com eles. Não é só o acolher, o ensinar, é ter qualidade naquilo que nós estamos passando para que eles gostem de estar ali, para que eles permaneçam ali com a gente, né? No acolhimento que a gente dá para eles, para que eles tenham qualidade naquele tempo que eles estão ali conosco. Exatamente. E aí, voltando ali, falar de projetos pedagógicos, né? A documentação disso é muito importante documentar. E isso acaba, quando a gente cria esse hábito de documentar todas as sensações que a gente vivenciou com eles naquele dia, naquele momento, naquela descoberta, isso se torna um hábito. E aí a gente acaba fazendo isso automaticamente. Isso é tão útil e tão rico para o nosso trabalho pedagógico e principalmente para fazer valer esse pensamento para os pais, de que não somos cuidadores, de que somos educadores, que nós estamos ali com um objetivo de cunho pedagógico, tá? De fazer com que aquela criança evolua
pedagogicamente, que ela cresça pedagogicamente, mas preservando o senso crítico, porque nós sempre vamos trabalhar com a questão de respeito à descoberta do aluno, ao despertar do aluno, né? De repente, naquela minha direção ali, lancei o projeto, né? E aí, daqueles 5 ali, às vezes não vai seguir um padrão, porque o aluno, ele tá aqui na primeira ideia que eu falei, mas ele já foi lá na ponta. E aí cabe ao professor organizar esse pensamento, né, esses padrões. Aí o professor passa a organizar esses pensamentos e faz com que o aluno desperte, tenha esse despertar, né? Um trabalho junto, né? Junto. Que eles vão poder questionar, vão poder se informar e a gente junto aprende com eles. E daí, voltando ali, quando a gente fala, né, dos materiais, como eu falei no vídeo anterior, né, de materiais. Então, ali no próprio jardim, o aluno vai encontrar sementes, ele vai encontrar folhas, pedras, assim, uma riqueza de materiais para que ele possa estar trabalhando. E que ali a gente vai abordar ciências da natureza, a gente pode abordar biologia, uma infinidade, meio ambiente, uma infinidade de outras, e até mesmo a questão culinária, porque temos algumas flores que são comestíveis, sim. E isso o aluno vai despertar, é da curiosidade do aluno botar na boca, dependendo da turminha, né? E outros que muitas vezes a gente acha, é só um mato que nasceu aqui. Mas que tu vai pesquisar, tu vai buscar, ele é um remédio, ele é um alimento não convencional e que traz muito nutriente, que pode estar sendo despertado para o aluno para levar lá para a cozinha, para trabalhar junto com eles, o que nós podemos estar fazendo com aquele alimento que foi uma descoberta, bem dizer, do aluno. Então, essa é a chave principal, né, da nossa atividade. De todo, né? Não digo só da nossa atividade, mas eu digo de um todo, da questão Reggio Emília, a chave principal é observar e ouvir esse aluno. Observar e ouvir o que ele quer nos passar. Porque muitas vezes ele não tem isso em casa e no ambiente escolar é que ele vai encontrar esse tipo de espaço, né, para ele poder estar se abrindo, desenvolvendo, né, o senso crítico dele, o buscar do conhecimento, não questionando que os pais não, mas muitas vezes os pais são ocupados demais e não tem esse tempo disponível para estar ali tendo aquele olhar diferenciado que o professor tem, né? Exatamente. Daí, assim, a gente também consegue criar um padrão pedagógico quando a gente questiona esse aluno. Sempre que questionados, nós buscamos mais. Isso é certo para todos nós. Se você está num ambiente onde a sua chefia ela te questiona muito, você ela vai te instigar a ser melhor. Por quê? Porque você vai querer sempre ter uma resposta para ela. E assim é o aluno, quando ele é questionado diversas vezes, ele vai buscar mais, ele vai despertar mais. Então, quando a gente estiver lá dentro, quando a gente estiver lá naquele ambiente de descoberta e você for questionando os alunos, você vai buscando mais, vai instigando essa observação do aluno para o todo que ele está vivenciando, né? Tá? Diminuir as distâncias entre os alunos. Tá? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente encontra essa dificuldade, mas a base de tudo, desde o início, quando a gente começou a falar de Reggio Emília, né, que o professor ele não é mais o protagonista, e sim o aluno é protagonista. Então, diminua essa distância. Você não é mais apenas o detentor do conhecimento e a pessoa que repassa. Você também vai buscar esse conhecimento. Então, se quebra desse paradigma faz com que o professor da educação infantil ele consiga alcançar objetivos muito maiores, consegue interagir muito mais com esse aluno. Isso é um dos fatores, né, que a gente tem falado tanto e que Reggio Emília prega tanto. E eu vejo assim que se nós profissionais da educação
direcionarmos a nossa atividade pedagógica para esse tipo de pensamento, nós vamos alcançar muito mais o nosso aluno, né? Dando essa abertura. Trazendo um objetivo maior, né? Da busca do conhecimento, da informação, da troca, de tudo aquilo que a gente busca nesse momento que nós estamos vivendo. É assim, ó, um momento de despertar nova fórmula de ensino, nova método um novo né? pensamento. Principalmente nas questões assim sociais, né? A gente está vivendo um momento de distanciamento, então assim, ó, eu não posso mais tocar no outro. Fala-se agora, nesse período que a gente está gravando esse vídeo, a gente tem ouvido muito falar de retorno escolar presencial. Então, esse retorno escolar presencial que a gente vai estar vivenciando é um momento, eu acredito que para muitos de nós, educadores, é um momento mais difícil de todos, assim, ó. Porque principalmente com a educação infantil, porque a educação infantil é contato, é o acolhimento, é o carinho. E aí a gente teve que despertar para um novo padrão pedagógico, que é o do distanciamento, que o aluno vai ter que utilizar a máscara, vai ter que estar a 1,5 metro de distância do coleguinha, que o período de alimentação, que era o momento de socialização de toda a turma, porque estava envolvido ali todos, esse momento ele deixa de existir. Ou ele existe de uma forma diferenciada em algumas localidades. Então, ali, cabe a gente, assim, ó, principalmente pelo o que prega a Reggio Emília, a gente tem que estar pensando diferente, né? Então, buscar um novo método para que a gente consiga trabalhar com eles de forma que não vá contra aquilo que nós estamos vivendo. Contra essa distanciamento realidade, né? Que nós temos que ter. Mas como? Então, isso vai caber a nós, educadores, achar uma fórmula, uma nova forma, para poder estar trabalhando com essas crianças e, ao mesmo tempo, contribuindo com aquilo que a lei diz do distanciamento. Porque a gente também não pode ir contra, né, as normas da OMS e tudo mais. Isso é segurança e saúde para todo mundo. Então, se a partir do momento que eu me cuido, me protejo, eu estou protegendo o próximo. Só que nesse momento de sala de aula, como é um momento de acolhimento, a gente não vai encontrar esse tipo de abertura, né? E aí, como que eu vou acolher esse aluno? Como que eu vou estar trabalhando e fazendo com que ele seja importante, que ele se sinta importante dentro desses novos padrões? É um desafio muito grande para nós, professores, né? Assim, se existe uma fórmula, desconheço, né? Não existe uma fórmula pronta. Precisamos nós pensar em nos adaptar a essa nova realidade. Estar trabalhando, sim, Reggio Emília, e ao mesmo tempo estar pensando em como fazer esse distanciamento para que seja seguro para todos, né? Porque não é porque o atelierista é a pessoa que tem o conhecimento e vai direcionar o aluno, que ele também não é uma pessoa, que ele não tem uma família por trás, que ele também não precise se cuidar. E a mesma coisa a criança, ela está ali conosco, às vezes naquele período de 8 horas, mas nas outras 8, ela fica com uma avó, às vezes fica com o pai, a mãe, às vezes essas pessoas também têm alguma comorbidade, e faz com que possa estar... Desculpa. Que possa estar transmitindo algo para eles, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento de cuidado. E é um padrão pedagógico extremamente desafiador que nós nos deparamos nesse momento. Pois é, esse momento que a gente vive agora, né, Josi? Sim. Traz esse desafio para nós, mas que eu quero acreditar que é assim, ó. Nós, como professores, nós vamos buscar uma fórmula, só que ainda nós não temos, além da plataforma, dessas coisas que a gente já está tendo. Desses padrões, né, desses já padrões pré-estabelecidos. Só que agora, com essa nova volta das atividades,
a gente está meio perdido ainda de como vai direcionar essa criança para que ela mantenha o distanciamento, que a gente sabe que criança elas não... Criança é amor, é carinho, é afetividade, eles gostam não adianta. de estar no contato, né, de brincar entre eles mesmo. E isso, né, vai ter que ser pensado, né? Nesse padrão pedagógico. Talvez trabalhar novo, né? com eles de 2 em 2, com uma distância de cada um trabalho... De repente, a atelierista e mais um aluno, ou o professor de sala, a atelierista e mais 2 alunos, de repente, o professor de sala mais 2 alunos, e aí inverte, né, faz essa troca. É um novo desafio, ou um grupinho de 4 alunos, por exemplo, que é né, a gente consegue ali, de repente, até fazer um bom distanciamento. Né? E daí seriam 8 por turma, e ainda assim não seria o suficiente, porque ficariam outros tantos, né, sem esse atendimento. Então, enfim, é um momento extremamente desafiador. E aí, assim, quando a gente fala de padrões pedagógicos, tem algo muito, muito importante que a gente não pode esquecer de mencionar, que é o que a BNCC traz. A BNCC ela tem uma matriz curricular de conhecimento que a criança precisa ter em determinadas fases da vida. Não sou eu que crio isso, não é o meu colega, não é a direção da escola, não é o prefeito, tá? É algo muito além, é pensado muito além, né? Acredito que diversos países tenham esse tipo de pensamento e que tenham essa matriz curricular, que isso vem do governo federal. Então, eu pego essa matriz curricular e, lógico, que cada unidade, cada prefeitura, tanto estado, município, eles vão adaptando. Eles não podem tirar, mas eles podem adaptar essa realidade à realidade de cada localidade, visando a questão cultural dessa região, né? Nós aqui para a região sul do país, Rio Grande do Sul, temos muita influência italiana, influência alemã. E quando eu vou trabalhar essa questão de Reggio Emília, eu não posso esquecer que tem essa influência cultural também. Eu não posso estar indo além, indo contra isso. Não é porque Reggio Emília é algo que nasceu na Itália que eu tenho que agora transformar todos em pequenos italianos e vamos... Esse é o que tem que ser. Não. Quando eu falo de Reggio Emília, é a ideia italiana? Sim, a ideia italiana nasceu na Itália? Sim. Num período pós-guerra? Sim. Só que hoje, a realidade que vivemos não é mais um pós-guerra. Estamos caminhando com pós-pandemia, é onde a gente tem que fazer todas essas adaptações, né, que nós estávamos falando anteriormente. Estamos vivenciando um século XXI, com essa descoberta tecnológica, né, que fomos forçados, muitos de nós, a estarmos nos adaptando a isso. Tá? E aí, toda essa questão de adaptação, ela tem que ir de encontro a essa matriz curricular, que respeita a cultura de cada região, que respeita respeitando a faixa etária de cada criança, o que ela precisa aprender em cada momento dessa vida, né? Quando a gente, principalmente esse nosso objetivo aqui, que é falar sobre educação infantil. Então, quando eu estou falando de educação infantil, eu estou direcionando para os pequenos. Berçário, maternal 1, 2, né? O berçário 1 e 2, maternal 1 e 2, e o pré, em algumas localidades chama pré, e aqui para nós é a educação, primeiro período, segundo período, né? Que ali você está direcionando ele para uma alfabetização